Vamos falar sobre a polêmica das MPs envolvendo os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados. O Adriano Oliveira vai explicar o que há por trás dessa disputa entre Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Por que o Arthur Lira está batendo o pé? Eu tenho a impressão que a resposta é poder, mas que tipo de poder? Se ele já tem tanto. Enfim, Adriano, o que está em jogo aí e qual vai ser a resolução provável para esse conflito? Conta pra gente, bom dia. Bom dia, Megali, bom dia, Roberta. Bom dia. E digo pra você o seguinte, matou a charada, hein, Megali? É poder mesmo, viu? Porque o que acontece? Hoje a Câmara, tudo que passa pela Câmara, acaba pela negociação junto com Arthur Lira. Então, se você perde um pouco de força ou se você perde poder, como é esse caso aqui nessa discussão toda, você acaba dividindo esse protagonismo com o Senado Federal. Com essa divisão de protagonismo com o Senado, né, acaba o que acontecendo? Você diminuindo um pouco do poder de Arthur Lira para negociar alguma coisa com relação a votações na Câmara dos Deputados. Mas por que tem toda essa discussão toda? Segundo a Constituição, e é o que está defendendo o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, você, para criar as comissões mistas para analisar as medidas provisórias, você precisa ter 12 senadores e 12 deputados da Câmara Federal, no caso. Arthur Lira entende que tem que ter mais deputados do que senadores. Então chegou a enviar uma proposta para Rodrigo Pacheco, para tentar chegar a um acordo e não precisar levar essa discussão mais à frente, de que a cada senador que está nessa comissão mista, ou que estiver na comissão mista para analisar as MPs, você teria 3 deputados federais para poder participar. Coisa que Rodrigo Pacheco acabou rejeitando já, inclusive enviando ofício para Arthur Lira, dizendo que deve seguir o trâmite normal da Constituição. Então, tudo isso é para ver e medir força, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados. Por enquanto, o que se desenha, obviamente, Rodrigo Pacheco tem nas mãos esse argumento, que é o que a Constituição prevê, exatamente de forma igualitária, 12 senadores, 12 deputados. O que Arthur Lira tenta mostrar ou tenta chegar a um acordo é ver se dá para se ter um meio termo para que a Câmara não perca o protagonismo e ele também não tenha uma diminuição de força. É bom a gente lembrar, né, Megali, que essa semana teve a criação do tal do blocão, com o MDB, republicanos e outros partidos para tentar ter uma força, PSD também, para ter uma força que possa até entrar em embate com o próprio Centrão. Não para contrapor o governo Lula, até porque MDB e PSD está no governo federal e o PP, por mais que tenha sido oposição durante o pleito eleitoral, você nota que Arthur Lira tenta fazer um caminho muito mais próximo do governo federal atualmente, mas sim, já pensando numa disputa para a presidência da Câmara daqui 2 anos, Megali. Então tudo isso acaba entrando nesse bolo das discussões dentro desse processo. Enquanto isso, o governo federal fica de mãos atadas, porque tem medidas provisórias importantes para serem votadas e o prazo está sendo praticamente extinto, como a questão do Bolsa Família, né? Uma das principais com relação a isso, e aí o governo fica vendo esse embate entre Senado e Câmara e pouco avançando a medida provisória. Adriano, agora um governo mais forte, com mais apoio dentro da Câmara e do Senado, com mais apoio popular, inclusive, a gente trouxe agora há pouco os números do Datafolha que não são tão auspiciosos para Lula, conseguiria, digamos, colocar as crianças de castigo e resolver essa questão na base do, olha, vocês parem com isso, a gente precisa andar, né? A gente está demorando semanas para resolver uma questão que deveria ser meramente burocrática, que está lá descrito no regimento, como deve funcionar. Enfim, falta esse poder nesse momento ao governo? Acho que sim, Megali, porque se a gente pegar aquele período dos 2 primeiros governos Lula, em que o presidente, né, Lula, naquela ocasião tinha uma força popular muito grande, principalmente na passagem do primeiro governo para o segundo governo, o PT tinha a Câmara nas mãos, né, tinha o Congresso nas mãos. Por mais que você tivesse oposição, mas naquele momento praticamente aquilo que o governo queria, ele conseguia. Ele entrava em algumas disputas que acabava saindo perdendo, como foi o caso
de Severino Cavalcante, por exemplo, que acabou virando presidente da Câmara naquele processo, muito mais por um embate político e uma falta de entendimento naquele processo eleitoral, e acabou surgindo algo que ninguém imaginava como presidente da Câmara. Mas, normalmente, os projetos que o governo mandava para a Câmara conseguiam ser aprovados. Agora, o que a gente vê, até pela pesquisa que você trouxe agora há pouco, é de que o presidente Lula, mesmo com... ele continua tendo praticamente os mesmos números do que a gente observou nas eleições, né? E essa divisão, ela continua. Você tem um grupo mais forte, bolsonarista, que é uma porcentagem um pouco menor, mas essa desconfiança com relação ao governo parece que permanece. E aí, quanto mais vai passando o tempo, e a gente sabe que não chegamos a 100 dias ainda, mas quando você não vê avançando algumas coisas e parece que a população e todo mundo tem pressa que projetos importantes andem, parece que o presidente não vai conseguindo ter tanta força popular como já teve no passado. Então, isso também acaba complicando um pouco mais nessa questão de negociações. Mas a gente sabe que, historicamente, se o governo tiver uma boa negociação, como foi o caso do projeto do Fura-Teto no final do ano, se tiver uma boa negociação e um bom entendimento, consegue aprovar projetos e pautas importantes, Megali.